Olá minha gente, meu nome é Silvio e hoje mais uma vez eu quero falar com vocês sobre marketing digital e como as campanhas eleitorais praticamente estão começando já na próxima semana, após as convenções, já começa a ser deflagrada em todo o Brasil, nas 5.500 cidades que o Brasil tem, as campanhas para os novos prefeitos e também os novos vereadores. E eu observo que a maioria em todo o Brasil e principalmente aqui na minha cidade, que é Joinville, a maioria dos vereadores não estão preparados para encararem uma campanha eleitoral, porque as coisas mudaram de forma assustadora. Antigamente se colocava aqueles outdoor, os postes eram enchidos de placa, panfleto para tudo que é lado, santinho para tudo que é lado, coisa, carro de som, e agora tudo mudou. E diante do que ocorreu com a eleição do Bolsonaro, muitas pessoas acham que somente a rede social, por ela existir, é que vão eleger esses candidatos. Não é bem assim. Muitos candidatos estão viajando na suposição e também na métrica da vaidade, achando porque de repente tem lá no seu perfil 5.000 amigos, alguns têm 4, 5 perfis, que também não resolve nada. Aliás, quando um candidato tem muitos perfis, ele gera o conflito de um com o outro, né? Isso não gera audiência. E muitos candidatos sequer têm uma página no Facebook, ou também não tem perfil no Instagram, não estão presentes nas principais redes sociais que fazem hoje a conexão das pessoas com o segmento de consumo. Isso vale para a política e vale também para a compra geral. Você que de repente vai comprar uma calça, uma camisa, um sapato, um carro, você vai na rede social para fazer a consulta e depois tomar a decisão de comprar. Para isso existe na internet uma coisa que eu já venho falando há tempo, que é o funil de vendas. E no marketing político existe o funil eleitoral. E o que é o funil eleitoral? É você, através do tráfego e da audiência, você gerar as pessoas para irem lá para as suas publicações e lá tomarem uma ação e, por consequência, você fazer com que essa pessoa venha para uma lista. Então não adianta somente publicar, eu tenho falado nisso há muito tempo. Se os seus conteúdos não forem relevantes, se a sua publicação não for impactante, nada acontece. Aí você, político, tem um perfil, publica todos os dias, às vezes 4, 5 vezes por dia, mas o seu conteúdo não chama a atenção do seu navegador e com 5.000 amigos se conversa aí com menos de 0,5%, conversa com 20 ou 30 pessoas que são sempre os mesmos. Aí como fazer para isso melhorar? Você criando também uma fanpage, tá? E você interligando e buscando páginas parceiras. Não adianta você achar que somente com um perfil ou então somente com uma página você vai acontecer e vai deitar e rolar e vai se eleger. Além do mais, eu vejo que muitos políticos estão aí fazendo todo o trabalho sozinho. Se você não ter pelo menos uma ou duas pessoas que vão monitorar a tua página e você buscar os resultados, você mensurar as métricas, aprender como se faz a medição, porque se você não mede, você não sabe onde está pisando. Então você tem que saber visitar o Facebook Insights, você tem que saber quantas pessoas clicaram no seu link. Ah, tá. Ô Silvio, mas o que é link? O link é quando você faz uma publicação e você direciona o seu navegador para aquele link. E tem como mensurar quantos cliques tiveram naquele link. E esse personagem do link você já tem que chamar para a sua lista. Agora, se você não sabe quantas pessoas visitaram, se você não sabe horário de publicação, se você não sabe como está a tua interação, como está a curvatura do horário da audiência, você está navegando na suposição. Internet e as redes sociais vão ter peso na decisão dos eleitores, vão ter peso na sua eleição. Mas vão ter peso se você tiver peso para impactar as pessoas e através das suas publicações, dos seus conteúdos, que deve ter uma sequência, se é diário, semanal, vai gerar uma fidelização e aí sim você vai começar a acontecer. Agora, se você achar
marketing, de repente publicando um texto, publicando um videozinho, hoje na frente da Praça da Bandeira, amanhã na praça tal, outro dia na frente do campo de futebol, ou então lá onde tem um poste que está sem a lâmpada, ou então um buraco que tem na rua, você achar que isso vai te eleger, você está redondamente enganado. Você será surpreendido pela situação de que achou que fez um barulho fabuloso, mas não aconteceu nada, e depois você vai chorar que não se elegeu. Um outro detalhe, eu vejo candidatos reclamar, porque eu não tenho dinheiro. Tá, se você não tem uma estrutura financeira para você bancar as coisas básicas que são fundamental, é quase que a mesma coisa que você não ter estrutura financeira para comer, para se deslocar, para ter gasolina no seu carro, para você ter uma equipe trabalhando por você. Então, você tem que ter uma estrutura para você poder fazer a sua campanha. Além do mais, não vai pensar que você, porque começou a aparecer agora, porque você cumprimenta as pessoas, todo dia você manda lá uma porra em ação no Messenger da pessoa, ou então no WhatsApp cumprimentando e sem fundamento nenhum. Se você não tiver uma causa, um legado e vier trabalhando disso há tempo, aí, Silvio, mas como é que Bolsonaro então fez? Bolsonaro começou a implantar as páginas parceiras dele, 2 anos antes. Ele criou um batalhão, centenas e milhares de páginas que foram administradas por equipes e viralizaram. Alguns até chamaram de fake news, mas não eram páginas fake news, eram páginas em que havia um administrador, haviam pessoas que estavam lá publicando. Uma parte delas receberam por isso, foram pagas para isso, outras foram voluntárias, outros eram conjugadas, um administrador cuidava de 200, 300 páginas, foram buscados marqueteiros virtuais para fazer isso acontecer, foram buscar influenciadores digitais, pessoas que têm páginas com audiência. Agora, se você não tem audiência, você não tem tráfego, não tem audiência, e você não tem páginas parceiras, começa a pensar, ainda dá tempo de revogar a sua candidatura, porque você vai entrar na suposição e vai chorar depois, certo, minha gente? Voltarei a falar sobre marketing político. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.